Olá! Agora que você já entendeu o que é uma Margin Account, uma Cash Account e o que é o PDT Rule, agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre corretoras. E para começar, a gente vai entender o que é preciso avaliar em cada corretora, porque cada corretora vai oferecer opções diferentes de tudo isso daqui que eu estou falando. Tá? Então não é algo trivial e é por isso que eu estou aqui, para poder entregar o caminho mais fácil para vocês, porque, lembrando bem, não são todas as corretoras americanas que permitem brasileiros como nós poder operar nesse mercado. Então o que eu fiz foi poder fazer uma seleção correta das melhores opções para vocês poderem começar. Tá? Então, a primeira coisa, que não está nem aqui, que é óbvia, só selecionar corretoras que têm selos, né, tem premiações, são corretoras que são nomeadas, né, têm renome no mercado, e vocês conseguem ver isso pela própria site das corretoras. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre as diferenças, né, que existem entre elas. Então, primeiro, taxa de corretagem. Tá? A taxa de corretagem, existem três tipos, né, principais. Primeiro, corretagem gratuita, que acontece, e na TradeZero, que é a corretora que a gente vai indicar para vocês operarem em conta real, dependendo do formato da operação que vocês fizerem, né, eu vou até já explicar aqui, se vocês operarem com pelo menos 200 ações, vocês têm, né, em cada ordem, vocês têm corretagem gratuita. E aí, o segundo tipo, né, é por ordem, vocês pagarem corretagem por ordem. Vocês enviaram uma ordem, vocês vão pagar um valor. Tá? O terceiro é per share, né? Per share, eu vou colocar o nome em inglês, mas é o por ação. O que é isso? Digamos que ao invés de você pagar pelo envio da ordem, você vai pagar pela quantidade de ações que você está comprando. Então, normalmente é 0,05 por ação. Né? Então, você vai pagar, se você estiver comprando 1000 ações, você vai gastar $5, tá bom? Esse é o primeiro item aí importante para vocês entenderem, tá? O segundo é o ECN Fees. ECN significa Electronic Communication Network, tá? Que basicamente é o preço que você vai ter que pagar ou não, eu vou explicar, para fazer o roteamento de ordem entre as bolsas, tá? E aí a gente também vai falar sobre as bolsas que existem, né? Sobre todo esse processo, mas basicamente é como se fosse a taxa de emolumento da bolsa brasileira, tá bom? E aí cada corretora tem a sua forma de cobrar isso dos clientes, mas aí tem uma questão que eu já vou explicar aqui para vocês, que é tirar liquidez e dar liquidez. Tirar liquidez e dar liquidez. Quando a gente está operando no mercado e a gente vai comprar de um vendedor, a gente vai atrás do vendedor, ou seja, a gente executa a ordem no preço que o vendedor está colocando, a gente está tirando liquidez do mercado. Tá? E quando a gente coloca uma ordem dentro na pedra, né, no mercado, e espera alguém operar, né, vender, né, se a gente está querendo comprar, vender no nosso preço, a gente está dando liquidez, porque a gente está colocando ofertas no mercado. Quando a gente está comprando do vendedor, a gente está tirando liquidez do mercado, porque alguém colocou liquidez e você está tirando. Tá? Quando você tira liquidez, você paga um valor. Quando você coloca liquidez, você recebe um valor de volta disso daqui, que fica abatido da corretagem, tá bom? Então só para vocês entenderem como funciona. Market Data. O que é o Market Data, gente? São os dados de mercado. A gente está acostumado nas plataformas brasileiras que é tudo gratuito ali, tudo fácil, tudo acontecendo em tempo real. Lá não. Lá, né, até porque são pelo menos uns 15 vezes mais ativos que existem do que na Bolsa Brasileira, a gente está falando de um custo que algumas corretoras colocam dentro do preço e algumas te cobram separadamente, tá? Então, aqui até existem dois tipos de Market Data, que é o Level 1 e o Level 2, tá? O Level 1 é você conseguir ver a melhor oferta de compra e venda, né, do ativo. Então, o preço que dá para comprar e o preço que dá para vender. Esse é o Level 1. O Level 2, ele é o book de ofertas inteiro. Todo mundo que está querendo comprar e todo mundo que está querendo vender. Então você consegue ter muito mais informação, uma granularidade muito maior de informação quando você está com o nível 2. Tá? No caso
além disso, tem outras coisas, né? O market data pode acontecer para o mercado, para a Nasdaq, a gente vai falar disso, né? Para a NYSE e para todas as bolsas pode ter um preço diferente. Então, olha a complexidade que é, e aí o que eu fiz, né? Na TradeZero, vocês vão ter isso gratuitamente, né? Para poder operar sem se preocupar com isso, tá bom? Margin fees. O que é a margin fees? É o valor que você tem que pagar para a corretora se você dormir posicionado alavancado. Né? Quando eu falei para vocês, dormir alavancado é basicamente operar alavancada para mais dinheiro que vocês têm. Só que a alavancagem ela serve para o day trade. Se vocês dormem posicionado, seja comprado ou vendido, vocês vão ter que pagar uma taxa a mais. Tá bom? Plataformas. A gente falou um pouco já sobre a quantidade de plataformas que existem, as funcionalidades das plataformas, né? Mas basicamente cada corretora tem a sua, né? E cada corretora tendo a sua, também tem as suas funcionalidades dentro das plataformas. Então existem plataformas, por exemplo, a da TradeZero, né? Que é a corretora que eu vou indicar para vocês, ela tem uma plataforma grátis que tem algumas funcionalidades e ela tem uma plataforma paga que tem outras funcionalidades. Então, esse tipo de informação é um exemplo, tá? Mas isso acontece com todas as corretoras. Tem corretora que não vai te oferecer paper trading, tem corretora que não vai te oferecer um scanner legal. Então, isso daqui é uma parte importante na hora de avaliar. Então, para vocês verem a complexidade que é isso, e eu estou tentando trazer para vocês tudo esmiuçado ao longo desse curso para vocês conseguirem já ir direto para o que importa, que é fazer dinheiro. Bom? Variedade de ativos. Tem corretoras que permitem você operar cripto. Tem corretoras que permitem vocês operarem, por exemplo, no mercado russo. Né? Tem corretoras que não permitem vocês operarem ativos que custam menos de $1, por exemplo. A TradeZero tem essa limitação. TradeZero, se vocês não podem operar vendidos, né? Comprado, obviamente, vocês podem, mas vocês não podem operar vendidos com ações abaixo de $1. E para mim, sinceramente, é uma ótima coisa. Porque operar vendido é um nível mais avançado, vocês vão aprender, né? É onde eu vejo as maiores oportunidades também, mas precisa ter mais experiência e ainda mais operando um ativo que pode custar 0, alguma coisa que pode subir para 2, né, 3 reais. Imagina o quanto de dinheiro vocês podem colocar em risco com esse tipo de operação. Mas isso aqui é bom, né, dentro da TradeZero, porque evita que vocês tomem riscos desnecessários. Tá? Variedade de horários. Existem inúmeras corretoras no mercado, corretoras de varejo, por exemplo. Tem uma corretora que chama Robinhood, possivelmente você já deve ter ouvido falar, que ela só permite operar a partir das 9 horas da manhã. Não 9 horas da manhã lá no mercado americano, que é meia hora antes de abrir o mercado, né, lá fora. Então, cada corretora tem uma restrição. Tem corretora que não permite operar às 4 horas da manhã, que é quando abre o mercado, né, às 5 aqui no Brasil. Então, tem muita variação entre o horário de negociação que as corretoras permitem no dia a dia. Oitavo, operações short. Tem corretora que não permite operar short. Né? Isso é uma baita de uma limitação, porque existem muitas estratégias bacanas com operações vendidas. Então também tem que ficar esperto, né, com isso. E por fim, não menos importante, atendimento. Tá? Atendimento é sempre importante, é sempre vocês conseguirem estar, se tiver alguma dúvida, poder estar tirando com eles, pedindo ajuda. E a TradeZero é 24/7. Então, isso daqui é fundamental, eu uso muito o atendimento deles para o dia a dia e vocês podem com certeza contar com isso. Tá, gente? Então, basicamente, o processo, como vocês podem ver, ele não é trivial. Tá? Mas ao longo, né, das próximas aulas, a gente vai falar agora sobre as corretoras, né, que a gente vai indicar, as plataformas que a gente vai indicar, assim vocês vão conseguir começar de uma forma muito rápida, muito fácil dentro desse mercado.